nós falamos o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava sobre aqueles apóstolos, sobre o cenáculo, o mesmo Espírito que encontrava aqueles, que desceu sobre aqueles apóstolos no cenáculo, é o mesmo Espírito que paira sobre nós quando nós chamamos. Então eu queria convidar agora você a fechar os teus olhos. Pode apagar a luz, por favor. Eu queria convidar agora você a fechar os teus olhos. E eu já quero pedir agora para que o Espírito Santo de Deus possa vir sobre essa semana jovem. Eu queria pedir agora para que o Espírito Santo possa vir sobre este lugar, sobre cada coração aqui esta noite, e tornar o nosso coração acessível à vontade de Deus, e tornar o nosso coração acessível à palavra de Deus. Então, nosso Espírito Santo, sobre cada um dos teus filhos que aqui se encontram, sobre a individualidade, sobre o chamado, sobre o fogo que está adormecido em muitos servos aqui em nosso meio. Eu queria chamar o Espírito Santo, eu queria que o Espírito Santo agora entrasse no teu coração, que ele possa tornar a vontade de Deus mais acessível na tua vida. Espírito Santo de Deus, gera em nós um avivamento de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, toca no nosso coração, na nossa mentalidade, vem gerar em nós uma metanoia. Eu te consagro, eu te peço, nosso Espírito, que sobre a vida de cada jovem aqui presente, você possa gerar em nós o anseio de céu, o anseio de santidade. Eu peço, nosso Espírito Santo de Deus, que sobre a vida de cada um dos teus jovens, não importa a idade, cada um dos teus jovens gera nesta noite o anseio, o desejo pela santidade no ordinário da nossa vida. Então eu te peço, nosso Espírito Santo de Deus, cantando essa música, eu quero convidar você a ir aos teus braços. Coloca o teu corpo à disposição do Espírito Santo de Deus. Teu ventre gerou em mim maravilhas. Aquela que é cheia do Espírito Santo. Nosso filho Maria, gera no teu ventre santo esta noite a filha de cada um dos teus jovens, doce mãe. Mãe, traga uma unção redobrada na graça de Deus sobre os céus neste lugar. Vamos cantar essa música. Ergue os teus braços. Teu ventre gerou em mim maravilhas. Teu ventre gerou em mim maravilhas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Levanta-se, Deus, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo, de todas as milícias celestes, e sejam dispersos os teus inimigos, e que fujam da tua face todos que vos odeiam, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pode se assentar, toma o seu lugar. Boa noite. Tudo bem com vocês? Meu Deus do céu. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sim. Ah, tá. Eu disse que não tinha jovem aqui esta noite. Sangue de Jesus, eu sou jovem e eu quero pregar com
sabe, é ou não é, irmão? Não posso. O Senhor, quem está na sala de aula hoje? Quem estuda? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Quem faz faculdade? Oh, glória a Deus. Eu quero falar uma coisa para vocês, e todo o meu início de pregação eu vou falar. É o meu compromisso que eu assinei com o Senhor. O Senhor precisa, Ele necessita que você seja santa na sua sala de aula. Ele precisa que você seja santa na sua sala. Antes da pandemia, antes dos ataques que tiveram nas escolas, a gente faz as nossas intercessões. Gente, se eu te falar, eu sou lá no grupo de jovens geração ID. Vocês são os nossos irmãos, viu? Muito obrigada mesmo, eles moram no nosso coração. Já mando um abraço um pouco para vocês, viu? Eles não puderam vir porque está desmanchando o cerco de Jericó lá, né? Então, em obediência ao nosso sacerdote sempre, né? Eles estão lá ajudando. Voltando a falar, antes da pandemia, antes da gente passar por esse processo que aconteceu, essas coisas dentro da sala de aula, quando nós nos encontrávamos em oração, o Senhor falava assim: o maior campo de evangelização, o maior campo que nós poderíamos adentrar era uma sala de aula. Que Ele precisava de pessoas que sejam santas dentro de uma sala de aula. Que a gente precisava pescar fora do aquário. Amém? E aí começou a passar os processos, tudo aconteceu, e assim o Senhor foi fazendo as coisas. E graças a Deus eu me encontrei na pedagogia. Atualmente eu trabalho numa escola. E o Senhor, Ele tem a necessidade, Ele precisa que vocês sejam pertences do céu na sala de aula. Porque o que acontece muitas vezes com a nossa geração, porque eu faço parte dessa geração, sabe o que acontece muitas vezes nessa geração? A gente não é o que a gente vive aqui dentro. E quando chega numa sala de aula, a gente não consegue, a gente não testemunha aquilo que é a verdade que nós encontramos aqui dentro. Então o Senhor, Ele tem tanta pressa por essa geração, o Senhor tem tanta pressa, tanto anseio que nós sejamos santos, que Ele tem separado mesmo, um anseio para que nós sejamos santos numa sala de aula. Então, o que eu queria falar para vocês, sejam santos na sala de aula. E ser santo na sala de aula não é pegar a Bíblia muitas vezes, colocar a mão na cabeça da pessoa e não. Sejam a pertença do céu. Exalam santidade. E hoje, eu fui convidada a falar do venerável Guido Schaeffer. Gente, eu não sou boa no inglês, não. E eu vou falar um pouco da história desse venerável. Ele nasceu no dia 22 de maio de 1974. Ele nasceu numa família católica. Os pais deles eram católicos. A mãe o pai hoje já é falecido. E Guido, ele vivia como nós estamos vivendo. Mas eu quero contar um pouco sobre a mãe. A mãe de Guido, lá para os anos de 1980, ela se encontrava numa situação muito difícil no casamento dela. E numa situação muito difícil é porque ela começou o casamento, ela estava vendo a personalidade do marido dela muito difícil. E eu trabalho isso aí, né, irmão? Aí ela estava com muita dificuldade nessa questão do casamento. E aí o que aconteceu? Ela com a amiga dela primeiro falou assim: e ela chama Maria de Nazaré. Olha que nome santo. No dia do batismo dela, o padre pegou e falou assim para mim: eu vou consagrar ela a Nossa Senhora, porque Maria de Nazaré. Aí a amiga dela falou assim: você precisa de um grupo de oração, você precisa da renovação carismática. E estava se iniciando a renovação carismática. E aí ela foi no grupo de oração. Ela viu um cartaz e foi nesse grupo, o grupo estava iniciando. E aí, quando ela foi no grupo de oração, uma irmã pegou e deu uma passagem para ela que falava assim: eu e a minha casa serviremos o Senhor. E aí ela teve a certeza de que o Senhor tinha algo específico para a casa dela, porque ela não desistiu do casamento dela.
dar alimento sólido para o teu marido. Você alimenta a carne dele fazendo o seu ramo, a comida gostosa, mas eu quero que você dê comida espiritual para ele. E ela não sabia como que ela ia fazer isso. E aí, sabe o que ela fez? Um dia ela abriu um salmo, leu e falou assim, vou mostrar para ele. E o pai de Guido é médico, era médico. Guido nasceu pelas mãos da própria avó, que era obstetra. A família de médicos. E aí, quando ela abriu a passagem, ela falou assim, falou para ele que o pai de Guido chama Guido também, então vocês não confundem, eu vou falar o Guidinho. O pai de Guido, que é Guido, saiu para o consultório, e quando ele saiu para o consultório, ele pegou e falou assim, deixa em cima da mesa, que depois eu vou lá e leio. E ele voltou do serviço e começou a ler. Então, todos os dias ele estava lendo um salmo que a própria esposa separava para ele. E aí ele passou por um processo de conversão. A Maria de Nazaré foi batizada pelo Espírito Santo, porque ela muito conhecia, mas pouco ela não via, ela não teve uma relação com o Senhor. Ela ouviu falar, mas ela nunca teve um encontro verdadeiro. Guido, ele, com 7 anos de idade, na casa dele, tudo era católico, né? A mãe dele fala. E aí, Guido, com 7 anos de idade, escutando um canto gregoriano numa rádio, que hoje tem 40 anos, que eu não sei nem falar o nome da rádio. Ele pegou e falou assim, mãe, que música é essa? Eu vou jogar. Mãe, que música é essa? Aí ele pegou a mãe e disse, é um canto gregoriano. Nisso, Guido foi pro quarto e começou a chorar. A mãe dele pegou e falou assim, nossa, acho que Guido está resfriado. Aí a mãe dele pegou e falou assim, Guido, o que aconteceu? Por que você está chorando com 7 anos de idade? Aí ele pegou e falou assim para a mãe dele, mãe, eu acabei de ver o Senhor. Aí ela pegou e falou assim, mas como assim, Guido? Como que ele é? Eu disse, mãe, ele é lindo. E ele falou assim para mim ser obediente a você e o Pai, não deixar de ir à Santa Missa e principalmente escutar o que o padre fala na homilia, porque um dia eu vou trazer muitos jovens para a igreja, com 7 anos de idade. Então a mãe dele já entendeu que Guido já foi separado por Deus para um processo de santidade. Guido, quando ele começou a passar por esse processo, ele se encontrou na medicina. Ele se tornou médico, ele passou pelo processo da faculdade. E aí, Guido, quando Guido estava lá com seus 22 anos, ele já começou a trabalhar. Antes disso, o padre Jorjão pegou e falou assim para ele, Guido, eu vejo que você tem um chamado muito forte de liderança, você consegue falar muito bem. A mãe de Guido fala que Guido ele tem uma personalidade excelente, que ele era muito comunicativo, que ele falava super bem, ele não ficava, sabe quando você estava na fila? Então, tipo assim, eles estão numa fila, aí falava uma fila de 2 horas. Aí você vai conversar com alguém, Guido não parava de falar. Ele ia para dentista, ele converteu a dentista, ele levou a dentista para a igreja, onde ele via um jovem, ele chamava para o grupo. Aí Guido foi chamado pelo padre a criar um grupo de jovens dentro da própria paróquia dele, que é lá no Rio de Janeiro. Aí Guido, quando ele foi entrar, ele falou assim, nossa, mas eu estou no final da faculdade, como que eu vou conseguir terminar o final da faculdade? Como que eu vou dar conta? Porque demanda muito trabalho, demanda
estava escrito o nome dele. Aí ele falou: o senhor quer a medicina de mim? Aí ele voltou para o consultório. Quando ele estava no consultório, ele encontra uma das irmãs da Ordem de Madre Teresa de Calcutá. Quando ele encontra uma daquelas irmãs, ele pega e fala assim para aquela irmã: irmã, vocês estão precisando de médico na missão de vocês? Aquela irmã estagara o olho e fala assim: com certeza. Aí ele fala: mas eu estou aqui no hospital, eu preciso cumprir minha demanda de trabalho, depois eu vou. E ele foi. E assim o Guido começou a servir os moradores de rua. E tem muitos relatos no qual os parentes, a própria mãe, falam que quando o Guido viu um morador de rua, ele pegava e falava assim: mãe, como que eu não posso cuidar de um morador de rua? Porque em cada morador de rua eu consigo contemplar a face do Senhor. Ele era apaixonado por necessitado. Ele chegava em casa sem roupa, sem sapato, porque quando ele viu um morador de rua descalço, ele não pensava duas vezes em entregar o sapato dele. Quando ele viu um morador de rua com frio, ele não pensava duas vezes. Só que os moradores de rua, muitos não tinham documento, então não conseguia levar a população para casa. Ele comprava remédio, ele fazia rifa, ele fazia o que ele podia para tratar de muitos que tinham muitas doenças, principalmente hepatite. Guido, ele estava inconformado. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma galera, uns jovens, formou um mini, como eu posso falar, não um hospital, mas ele formou um lugar pequeno, como se fosse uma casa de enfermagem, uma enfermaria. E lá ele começou a levar os moradores de rua. E ele cuidava, tratava de cada um desses moradores de rua. Quando o Guido, ele começa a cuidar através dessa ação que eles fizeram, depois ele passou por uma viagem, ele estava noivo ainda, ele passou por uma viagem com os pais dele para Roma. Quando São João Paulo II veio no Brasil, a mãe dele fala, no encontro das famílias, ele estava cantando no coral. E quando ele estava cantando no coral, ele fala que São João Paulo II, o Papa, olhou nos olhos dele, quando São João Paulo II olhou nos olhos dele, ele fala que ele sentiu um chamado maior para ser um sacerdote. Ele estava noivo. Só que ele não contou nada para os pais dele. Aí ele pegou e ele foi viajar com os pais dele para Roma, para Fátima, passou lá em Lourdes, fez um tour completo que todo mundo quer fazer. Pelo menos eu quero conhecer o Papa um dia, né, pai? Eu quero conhecer o Papa, se Deus quiser. Aí ele pegou e ele foi. Quando ele estava voltando, ele passou no santuário em Fátima, em Portugal. E aí Nossa Senhora pegou e falou assim para ele: sacerdócio. Ele terminou o namoro dele e ele foi entrar numa ordem, ele foi entrar no seminário. Só que ele cuidava dos moradores de rua. Ele cuidava dos moradores de rua, ele tinha essa missão. Então ele estava muito preocupado, porque ele tinha que largar tudo mais, mas só que o Senhor falava para ele assim: eu quero você. Ele foi para o seminário, ele fundou, continuou a enfermagem dele, ele fez muitas obras com os irmãos de cada necessitado. O padre Jorgeão fala que teve um dia que ele estava no ônibus. Quando ele estava no ônibus, ele viu um morador de rua. E ele fez o motorista parar, ele desceu, pegou aquele morador de rua, colocou no colo dele e começou a fazer carinho no cabelo do morador de rua. Vocês tinham coragem? Não acredito. Vocês não tinham coragem não, gente? Você teria? Ele pegou, desceu e fez carinho no morador de rua. Num dia ele pegou, numa missa campal, estava lá na beira da praia, estava celebrando a missa, entrou um morador de rua gritando da Santa Missa. Todo mundo queria escorrachar o morador de rua. Sabe o que ele fez? Foi lá, abraçou o morador de rua e falou assim: Marcelo, meu irmão. Ele conhecia cada morador de rua. Quando
o menino morreu, ele era dia 1 de maio, e neste dia era feriado. Ele já estava 8 anos no seminário. Ele foi para uma despedida de solteiro de um dos amigos dele que era surfista, que hoje é doutor. E aí, quando o Guido ele foi para o seminário, quando ele foi para a praia, na despedida de solteiro, os amigos dele foram para o mar, antes disso eles tinham rezado. E aí Guido, ele foi. Quando o Guido foi, depois que os amigos dele foram, ele acabou morrendo afogado, né? E no atestado de óbito fala que ele morreu de uma batida na cabeça, né? Da prancha. E aí Guido morreu. Guido, quando foi fazer o velório do corpo presente, tinha 3 bispos, mais de 90 sacerdotes. A igreja não cabia de gente. E aí Guido era chamado de santo, 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 santo. E ele começou a passar pelo processo de beatificação do Guido, né? Hoje ele é venerável. Depois ele se torna servo. Né? É um processo que teve que passar por 5 anos para ele ser mandado para o Vaticano, porque a igreja pede para ele entrar nesse processo, tem que ver se não foi sábio. As pessoas vão parar de falar dele, mas não só se crescia a devoção para ele. E Guido, num relato com uma amiga dele, ele falou assim para a amiga dele. Ele pegou e falou assim para a minha amiga: se eu morrer, eu quero que eu morra no mar. Porque eu tenho certeza que no mar eu vou encontrar a vontade de Deus para a minha vida. Ele morreu do jeito que ele pediu para Deus. No outro relato, a mãe dele pega e fala assim, que teve um dia que ele quando ele estava indo embora do seminário para ir para a casa dos pais dele, ele fala para um dos amigos dele que teve um sonho. Ele teve um sonho com o Senhor, que o Senhor falava assim para ele: as tuas palavras me agradam. E o Senhor entregava uma prancha de surf para ele. Eu já estou indo na reta final, mas eu queria que você abrisse a sua palavra lá no Evangelho de São Lucas. Capítulo 5, versículo 1. Amém, misericórdia. Amém? Pesca milagrosa. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo 2 barcas estacionadas à beira do lago, pois pescando, havia descido delas para consertar as redes. Subiu uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. E sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que as redes se rompiam. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles viram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isto, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Tanto que com os seus companheiros estavam assombrados por conta da pesca que havia feito. Mesmo acontecera a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E atacando as barcas à terra, deixaram o povo e o seguiram. Eu quero que vocês entendam, eu estou acabando, mas eu não posso sair sem deixar essa mensagem. Quando eu estava em oração pelo Famel, o Senhor ele era muito claro no meu coração. Ele falava assim: quem estava falando do Famel desde o começo do mundo? Desde o primeiro dia, na primeira remessa, assim, gente, olha, eu sou coordenador de grupo de jovens, você como que é? Quem
Senhor falava firmemente no meu coração, irmã, que o fogo ele não pode se apagar. Ele precisava de um despertar, minha querida. Eu sei porque eu sou coordenadora de grupo de jovens, eu sei como acontece. A gente entra no processo com o Senhor, é tudo lindo, a gente quer gastar, mas aí vem a nossa família, vem a nossa casa, vem as nossas responsabilidades. Mas quando firma um compromisso conosco, nós temos que firmar um compromisso com o Senhor. Eu falo porque eu sou parte do grupo de geração inteira. Desde o começo, as pessoas que muitos saíram mesmo. Tem muitos que ficaram. Mas essa geração que se encontra aqui, vocês têm uma responsabilidade sobre essa. Porque quem o Senhor chamou primeiro a lançar as redes foram vocês. Quando o Senhor estava e encontrou Pedro sobre aquela barca, o Senhor sabia o futuro de Pedro. Mas o Senhor chamou Pedro no ordinário da vida dele. O Senhor sabia que Pedro ia passar pela evangelização. O Senhor sabia que vocês iam casar, que vocês iam ter filhos, que vocês iam ter a faculdade, que vocês iam ficar mais velhos, que o fogo que estava no começo ia amadurecer. O Senhor, quando chamou vocês, ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Mas o Senhor fidelizou um compromisso. E aí, quando o Senhor olhou para Pedro, quando o Senhor olhou para você, chamou a Pedro ser um pescador de almas. O Senhor podia muito bem falar assim para Pedro: Pedro, vai lá e evangeliza. Mas o Senhor chamou Pedro sobre aquilo que ele gostava, que era pescar. Então, vocês têm um compromisso mesmo com o Samuel. E o fogo, ele não adormece. O fogo amadurece. A maturidade que vocês têm que gerar aqui dentro é sobre esses jovens. E é isso que eu falo muito com o pessoal lá do grupo. Se um dia nós caímos, em nome de Jesus, não, todo mundo tem peso. Mas se um dia nós nos levantarmos, é porque todo mundo permaneceu. Olhem para eles como filhos. Ah, mas a coordenação passou, não tem o que eu fazer. Seja um humilde servo do Senhor. É cantando, é louvando. Um dia eu estava lá no Retiro Ressignificar, eu estava passando pelo processo da coordenação geral. Então eles apertam nós, né? Eles apertam nós. É ou não é, né? Vocês estão apertando esses salmos aqui, né? Aí eu estava lá no... Fala pro seu irmão, olha pro seu irmão primeiro e fala assim para ele: você precisa lavar o banheiro. Fala assim: você precisa... Opa! Fala, não tem banheiro sujo aí? Tá com bastante banheiro sujo? A igreja tá precisando de voluntários para lavar a igreja? Para lavar esse salão aqui, tá precisando, padre? Ó, olha só o sacerdote falando. Um dia eu estava lá no Retiro Ressignificar, que a gente organiza, e eu fiquei com o Ministério Missal. Olha o nome do ministério, que é a organização da missão. Nesse dia, eu estava lá no banheiro. E era o Gil que estava pregando. Estava lá no banheiro, subindo e descendo naquela escola. Quem foi lá no ficar sabe como que é. Subindo e descendo na escola, lavando naquele banheiro. E eu escutando a pregação lá, e eu falava assim: Senhor, eu quero mais escutar a pregação do Gil. Eu estou aqui lavando essa privada. Como que pode? Aí o Senhor falou assim para mim: eu preciso que você lave o banheiro. Beleza, fui lá, lavou o banheiro, subi desse acabado, detonado. Aí quando teve um tempo no intervalo, eu fui lá pro auditório. E estava tendo um momento de oração. A primeira pessoa, quando eu entro, eu olho a menina. E eu vi aquela menina se entregando verdadeiramente a Deus. E aí o Senhor falou assim: Maria, eu preciso de você lá comigo. Porque não é o que você faz, é para quem você faz. Não é uma competição. Quem está na acolhida, quem está cantando, quem está pregando, quem está tocando, para o ministério de música, que é muito tentado vocês, sabe de Jesus na cruz, né? Fala a verdade. Mas, gente, não é uma competição. A gente tem que parar de sair da multidão como Pedro se encontrava, como Guido se encontrava, e ser um discípulo. A multidão não tem experiência com o Senhor. A multidão se
A nossa geração necessita que a gente assuma o chamado para a nossa vida. Então tem muitas pessoas que estão esperando você assumir o seu chamado, para que eles olhem para você assim como olharam para o Guido, assim como olharam para São Pedro e seguiram Jesus. Porque você vai ser tão cheia, que o Senhor pega e fala assim: segue, porque tem pessoas dependendo de você para me seguir. Quando o Senhor nos separa, quando Pedro estava sobre aquela margem daquele rio, consertando aquelas redes, o Senhor sabia do futuro de Pedro, mas Pedro, ele aceitou. O Senhor, ele nos dá uma liberdade. Qual é o seu nome, irmão? Yuri. Quando o Senhor olha para a sua vida, quando o Senhor olha para a sua casa, para as suas dificuldades, aí você fala assim: nossa, mas cabeça. Aí o Senhor fala assim: segue-me. Se você fosse médico, que nem eu que você sabe tudo. Você acha que sim? E se o Senhor falar assim hoje: Yuri, vamos para o seminário? Você ia? Opa! Não estou aí, pá! Encontro vocacional para o Yuri. Namora, Yuri. Aí, mais fácil. Grava, hein, pá! Deu certo nesse papo. Aí a gente vai olhar para o Yuri e falar assim: ó, Santo Yuri, sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, imagina? A gente precisa dar um sim para o Senhor. Se a gente não abraçar o Senhor, se a gente não abraçar a santidade no ordinário da nossa vida vai ser uma rotina. A gente vai trabalhar, a gente vai para as festas, a gente vai chegar em casa e vai fazer nossa comida. Se a gente não abraçar a santidade para arrumar a nossa cama, a gente não vai ser santo. O ordinário da vida tem que ser abraçado com a santidade. Se a gente quiser ser santo, a gente tem que abraçar a santidade como se fosse uma amiga e levá-la por onde nós fomos. Já acabou meu tempo. Eu queria convidar você a ficar de pé. E assim como o Guido fez uma entrega para o Senhor da sua vida, assim como o Guido olhou para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana e falou assim: eu quero ser apenas um humilde servo. A igreja, ela é perfeita. A igreja, ela é perfeita. O grupo de jovens Samuel vai fazer 15 anos. E hoje é a abertura da Semana Jovem. O Senhor, quando encontrou Pedro no meio daquele mar, sabia que Pedro teria um brilhante futuro com ele. Talvez um dia você veio aqui no Samuel, talvez um dia você estava aqui naquele mar, e o Senhor chamou você. E você se esqueceu desse chamado, assim como Pedro também esqueceu um dia. O Senhor voltou e encontrou Pedro nas mesmas condições que ele estava. Da mesma forma, o Senhor reavivou a chama do coração de Pedro. Pedro negou o Senhor 3 vezes. Pedro presenciou todos os milagres do Senhor. Pedro era o escolhido assim como o Guido. Pedro chegou a negar, mas ele se arrependeu. E eu queria falar para você despertar essa chama que está no teu coração. Mas aqui não falo dela, não me encontro mais. Aqui eu não estou sentindo mais nada, não tem lugar para mim. Mas eu não sei o que eu fazer, eu não canto, eu não prego. Deixa o Senhor te moldar assim como ele mudou o caráter de Pedro. Assim como ele mudou o Guido, assim como ele escolheu esse menino no ordinário da vida para que ele seja santo.
Deixe o Senhor